Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 8, Emancipação da Alma, item 2, Visitas Espíritas entre Vivos. Nesse item, nós vamos conversar e falar, compreender, refletir sobre as visitas que nos acontecem e que nós fazemos durante o sono. Sono da matéria, sono do corpo físico. A gente sabe que o nosso corpo físico precisa repousar. Repousar para que haja descanso na matéria, para que as células que estejam precisando se refazer, que possam, então, refazerem, né? Para que nosso corpo possa estar apto para o outro dia. Nós temos essa necessidade de refazimento, de descanso. Corpo físico. Mas e o corpo espiritual? O corpo espiritual, ele não tem essa necessidade de adormecer, né? É essa questão de regenerar, de colocar as células no lugar, o nosso espírito, pelo automatismo desenvolvido, né? Refazer as nossas células, equilibrar, colocar cada coisa no lugar, a gente sabe fazer, sem necessidade do corpo de dormir, do sono, né? Por isso que existem colônias espirituais, assim como a casa do escritor, que elas são somente o quê? Dia. Lá não existe noite, porque todos os espíritos que ali se encontram já não têm mais a necessidade de dormir, já não tem mais essa necessidade de descansar. Porque o espírito que chega de imediato no corpo físico, no mundo espiritual, ele vai levando o quê? Resquícios do corpo físico. Então, quanto mais recente é a sua ida, ele ainda tem necessidade de dormir. Não é pela questão de refazer as células e de descansar o corpo, não é isso. É porque vem trazendo do corpo material esses resquícios, essas necessidades. Então, por tanto tempo fazendo a mesma coisa, o corpo já não existe mais, mas o espírito continua com essas necessidades até aprender e ir se desgarrando e se desprendendo dessas necessidades. Então, nós vamos ver agora sobre essa questão das visitas durante o nosso sono físico. A partir da pergunta 413. Do princípio de emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos simultaneamente duas existências, a do corpo que nos dá vida de relação exterior e a da alma que nos dá a vida de relação oculta. É isso exato? Ele está dizendo o seguinte, olha, o que é emancipação da alma, né? A saída do espírito do corpo físico durante o sono. Então, ele está dizendo o seguinte, em relação a essas saídas do corpo, a esses desdobramentos, parece que a gente tem duas existências simultâneas, duas existências no mesmo tempo. E ele fala o seguinte, uma em relação à vida exterior, né, que é a vida consciente que a gente tem, e o outro da alma, que nos dá uma vida, mas uma vida em relação oculta. Parece que a gente vive duas coisas diferentes. Quando a gente acorda do sono físico, a gente tem os nossos afazeres, a nossa lida terrena. Quando a gente dorme, a gente vai para outros lugares. Então, parece duas existências. Eles perguntam, é isso? E olha a resposta dos espíritos. No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma, mas não existem, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. A gente vive, então, simultaneamente? Não. Somos nós mesmos, o corpo descansando e o espírito aí passeando, né? Dependendo do grau de adiantamento daquele espírito, né? Que nós vamos ver mais para frente, que não são todos que se emancipam. Ainda que a gente tenha essa emancipação da alma, esse desdobramento, sai, vai até outros lugares, visita pessoas e volta,
pode ser que isso se dê de forma consciente e, na grande maioria das vezes, inconsciente. Mas a gente volta trazendo algumas intuições, alguns resquícios, algumas impressões, né? Então, às vezes, a gente lembra grandes partes daquele sono, daquele sonho, né? Durante o sono. Então, usa da cabeça da gente mesmo, né? A gente ali nos nossos afazeres tem ali, vai criando, a mente vai criando e é só sonho. Mas tem aqueles que é originários da emancipação da alma, que são, né, os desdobramentos, que é de fato uma vivência por detrás ali do corpo físico. Mas nós continuamos sendo os mesmos, porque a vida continua sempre, né? O nosso corpo físico, em um determinado momento, ele vai o quê? Perecer, ele vai morrer, a gente vai continuar seguindo. Então, é só um dos nossos corpos o quê? Descansando. E a vida, então, continuando. Então, nós não vivemos, nós não temos vida dupla, viu? A nossa existência, ela é uma só. Não existem duas fases. Pergunta 414. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Duas pessoas que se conhecem, encarnados ou desencarnados, elas podem se encontrar durante o sono? Sim, e muitas outras que pensam não se conhecerem se encontram em conversa. Podes ter, podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. O fato de visitardes durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. Então, veja bem, nós, quando viemos para cá, nós tínhamos amigos. Nós passamos pelo esquecimento e, de uma certa forma, ficou, né, escondidinho lá. Quando acontecem os desdobramentos, é perfeitamente possível que a gente visite, encontre nossos amigos, nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, né? Às vezes a gente vai até a outro país, não, mas como isso aconteceu? Porque isso é do espírito. O espírito já teve a vivência. O corpo físico, não. Nossa existência é somente essa, né? Dessa forma, desse jeito, nesse corpo, é somente um. Mas o espírito vai reencarnar tantas vezes quanto for necessário em outros corpos, em outros países, em outras cidades, né? Então, tem amigos que estão vibrando por nós, amigos que passaram por essa encarnação e foram embora, está muito vivo em nós, e aqueles que eram de outras existências, que embora a gente às vezes não lembre deles conscientemente, mas eles que estão na erraticidade lembram de nós. Constantemente eu tenho muita saudade do mundo espiritual. E já me foi dito que é porque eu deixei muitos amigos por lá. E que lá no fundo eu sei e entendo que esses amigos estão a torcer por mim, né? E a convivência nossa era tão boa que às vezes sem saber o porquê, eu sinto saudade de quem está do outro lado, até mesmo sem conhecer, né, nessa existência, com essa consciência, mas todos estão lá. Então, é perfeitamente possível também que nós, quando o corpo dorme e a alma, o espírito se desprende, nós vamos encontrar nossos entes que estão encarnados. Nossa, fulano, sonhei com você essa noite. Nossa, eu também, né? Estive com você. Nossa, não lembro. Você não lembra, mas eu tive, né? Estive te visitando, estive lá, nós estivemos conversando, né? Então, isso pode sim acontecer. E isso pode acontecer em qualquer momento. Não quer dizer, tem 4 meses que meu ente desencarnou, será que eu vou estar com ele? Será que é possível eu estar com ele? Se já houver possibilidade, com certeza. E essas visitas podem estar sendo mais frequentes do que você imagina. Você talvez não esteja voltando consciente. Mas lá no seu fundo, alguma das vezes, lá no seu íntimo, você passa assim, nossa, tive a leve impressão de ter estado com fulano.
essa madrugada, né? Não lembro o que eu disse, não lembro o que eu falei, eu só sei que eu ouvi. Veio trazendo uma impressão, ainda que pouca, mas veio, né? Para poder acalmar um pouco o nosso coração também, né? Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, se não as recordamos? Eu me desdobro, visito meu ente querido, converso, bato papo, mas quando eu volto, não lembro de nada. Qual a importância disso, né? Qual a utilidade disso? Então, eles respondem o seguinte: ordinariamente, né, ou seja, frequentemente ao despertar, resta uma intuição que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e não são mais que as ideias auridas, absorvidas naqueles colóquios, naquelas conversas, naqueles diálogos, né? Então, qual a utilidade disso? Né? A utilidade. Então, ele fala o seguinte: olha, frequentemente, não é questão que vocês não lembram de nada, né? Às vezes, tem algumas visitas que não realmente não vão lembrar, mas em algumas vocês vão voltar com essa intuição. E qual é a utilidade disso? Para que o nosso círculo de amizade continue, para que o nosso coração seja acalmado, para que a gente entenda que nós não estamos sozinhos, para a gente entender que a vida continua, né? E para a gente entender que nós somos imortais, que o que perece é apenas o corpo físico. O que nós fazemos é dar uma chegadinha ali, é fazer uma visita ali para aquele nosso ente. Então, às vezes a gente não vai mesmo lembrar, mas a gente vem com a impressão, com a intuição, quando se tratar de emancipação da alma, de desdobramento, de estar realmente com seu ente, ou com seu amigo, né? O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. Então, eu posso voluntariamente falar, não, determinar, essa noite eu quero ver fulano, essa noite eu quero estar com ciclano, né? É possível isso? E olha a resposta. Eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta, e o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir. Então, quando ele fala o que o homem havia resolvido, né? O que o homem decidiu quando acordado, aquela fala de não, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, está muito longe do espírito o seguir, né? Seguir essa ordem de estar com fulano. Enquanto acordado, eu tenho uma consciência. Quando eu me desdobro, a minha consciência amplia, eu estou em espírito. Então, dificilmente eu vou ligar para que o corpo, aquele corpo que o espírito comanda a mente comanda o corpo, o espírito dificilmente vai querer fazer o que aquele corpo está ali determinando. Mas olha, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito quando ele se liberta da matéria. Isto, para os homens, já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual. Entregam-se às paixões ou permanecem na inatividade. Então, se aquele homem, o espírito daquele homem, né? Quando eu digo homem, homem e mulher, ele é um espírito elevado, coisas relativas à matéria pouco importa, né? Ele sabe que a sua consciência, quando está ali na matéria, ela é o quê? Diminuída, né? Quando ele amplia a sua consciência, pouco importa aquilo, porque ele sabe que ele tem muito, muito mais coisa que pode fazer e que é coisa útil a se fazer, né?
Ele não está preso a essas vicissitudes da vida. E ele continua dizendo o seguinte, que outros, né, passam a fazer o quê? Entregar-se às paixões, né? Tem muita gente que, quando adormece, vai dar uma volta por onde? Lá no umbral. Principalmente aqueles que são viciados no álcool, viciados no sexo, viciados nas drogas, viciados muitas vezes no egoísmo, no orgulho. Então, vai se entregar a determinados prazeres que são mundanos e que estão presentes nas zonas que têm densidade muito próximo da Terra, que é o que? As zonas umbralinas, as zonas negativas, né? E ele continua falando o seguinte, e tem aqueles que vão permanecer em inatividade, ou seja, o corpo físico está ali dormindo e eles permanecem ali, ainda que do lado, mas não saem para nada, estão inativos. E ele continua, pode acontecer, portanto, que segundo o motivo que se propôs, o espírito vá de fato visitar as pessoas que deseja. Então, pode acontecer da gente falar e visitar também, é uma possibilidade, mas não quer dizer que vai acontecer. E segundo o conhecimento, o discernimento do seu espírito, quanto mais alto for o seu discernimento, mais o que você está dizendo enquanto está na matéria importa, principalmente se for coisas direcionadas a coisas materiais, a coisas fúteis, né? Vai fazer o que é útil. Se você quer se entregar a determinadas vibrações, você vai para um lugar completamente diferente. Ainda que você fale uma coisa, você vai para outra. Mas pode ser também que aconteça de você realmente dizer, realmente ir visitar e estar ali junto daqueles, né? Mas o fato de o haver desejado quanto em vigília não é razão para que o faça. Então, somente dizer não é razão. Vai depender de muita coisa, né? E uma dessas coisas é o estado de conhecimento, de discernimento do seu espírito, é o que você vibra, é o que você tem dentro de si, é o que você carrega dentro de si, né? Para que as coisas, então, possam acontecer. Certo número de espíritos encarnados pode, então, se reunir e formar uma assembleia? Podemos, os espíritos, né, encarnados, quando fora do corpo físico, a gente pode reunir ali, fazer uma reunião? Olha só, sem nenhuma dúvida, os laços de amizades, antigos ou novos, reúnem assim frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes de se encontrar. Pela palavra antigos, é necessário entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores, né? Então, ou seja, é perfeitamente possível que nós encarnados, né, possamos reunir, termos uma reunião, né? Porque os laços de amizade, seja dessa encarnação ou de outras, esses laços o quê? Eles permanecem. E aí nós vamos nos sentir muito felizes em nos reencontrar, né? Pergunta 418. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não o estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que continuava vivo? Poderia, nesse caso, ter uma intuição ao acordar? Então, um amigo que está sumido, né? Aí, o que acontece, né? Julga, deve ter morrido. Eu posso sonhar, encontrar com ele, né? E saber dele se ele continua vivo ou não? Eu posso ter uma intuição ao acordar? E veja bem, como espírito, pode certamente vê-lo e saber como está. Se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo, terá um pressentimento de que ele vive, como poderá ter o de sua morte. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, se você não sabe em vida que ele desencarnou, você vai continuar, pode estar com ele, pode conversar com ele, vai saber do seu estado, mas lá no seu íntimo você vai saber o quê? Que ele vive.
Da mesma forma, se foi contado, se foi te falado que, olha, fulano desencarnou, quando você encontra com ele no sono durante essas visitas, você vai saber lá naquela visita que ele está de fato desencarnado. Quando a gente sonha com um ente querido, a gente não sabe que ele está desencarnado? Quando a gente não vem trazendo as nossas intuições, as lembranças ou pequenas lembranças, a gente não sabe, nossa, estive com fulano. E lá no fundo a gente não sabe que ele está desencarnado. Aqui ele fala da mesma coisa. É possível, assim como é possível o encontro de encarnado com desencarnado, aquele que a gente julga que já morreu, também é possível a gente reencontrar. Mas dentro de nós, sobre aquilo que a gente sabe, é que é o resultado que a gente vai ter. Se eu sei, não, fulano, ninguém, eu acho, eu suponho que ele esteja morto. Mas para mim, eu estive com ele em sonho, ele vai estar o quê? Vivo, porque a vida continua, né? A única diferença vai ser estar desencarnado ou encarnado, né? Mas ele vai continuar vivo. O que vai influenciar também é aquela certeza ou aquela desconfiança que nós temos aí dentro de cada um de nós. Encerramos assim o nosso estudo de hoje. Alguma dúvida, gente?